Minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância, mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas, e quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando eu era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas. E mesmo depois de adultas, onde cada uma entrou para uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara assim super bacana, me tratava muito bem. E ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar, nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele ia ser aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele, olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal. Então eu fui, liguei pra elas e falei, olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês duas, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então eu já tinha comprado ingresso e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu perdi o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí, nisso, elas foram, tudo. Aí, quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí, elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, como o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá. E eu acho que ela esperou desligar, não sei, sei que nenhuma das duas desligou, e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim: E aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim: Ah, eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí a outra menina, né, a mais nova, foi e falou pra ela: Cara, se tu ficar insistindo, eu tenho certeza que ele vai ceder. E a fulana, não vai nem desconfiar. Só que o nome da pessoa que elas falaram depois era de quem? Do meu namorado. A minha irmã chegou na minha casa arrastando a minha sobrinha de 14 anos pelos cabelos, falando que era pra eu dar pra ela o que ela merecia. Eu fiquei totalmente sem entender, até eu pegar o celular dela e ver as coisas que tinha ali. Essa minha irmã, ela é minha irmã mais velha, e somos só nós duas. E ela tem uma filha que atualmente tem 14 anos. Eu não tenho filho nenhum. Eu me casei no ano passado com meu marido. E agora a gente tá construindo a nossa vida, moramos juntos e tudo. Só que quando foi agora, no final do ano, né, de 2024, a minha irmã, ela precisou fazer uma viagem. E nisso ela perguntou se a minha sobrinha poderia passar uns dias na minha casa enquanto ela iria fazer essa viagem com o marido dela. Eu super concordei, sempre tive uma ótima relação com a minha sobrinha, e ela veio pra minha casa. E assim, foi muito tranquilo esse período em que ela ficava ali na minha casa, tudo, ela não me dava trabalho nenhum, não me dava problema nenhum. E nos primeiros dias meu marido tava super tranquilo com aquela ideia. Só que de acordo com o tempo ia passando, meu marido ele ficava me perguntando quando é que a minha sobrinha ia voltar, quando é que a minha irmã, na verdade, ia voltar e a minha sobrinha ia voltar pra casa dela. E eu ficava falando, já tá chegando o dia, já tá chegando o dia. Só que assim, eu não tava entendendo o porquê que ele tava tão agoniado pra minha sobrinha ir embora. E quando eu perguntava o que que era, ele só falava que não, que queria ter a nossa privacidade e tudo. Enfim, ficava me enrolando. Até que a minha irmã voltou e assim, morreu o assunto. A minha sobrinha voltou pra casa dela e acabou, encerrou o assunto e tava tudo bem até aí. Até que quando foi semana passada, eu tava em casa. E aí, do nada, a minha irmã bate na porta da minha casa. Quando eu abri, ela tava com a minha sobrinha. Ela tava engatada, assim, enrolada no cabelo da minha sobrinha. A minha sobrinha tava chorando muito. Daí ela foi e jogou ela assim dentro da minha casa. E falou assim, eu trouxe ela que é pra te dar pra ela o que ela merece. Eu fiquei sem entender. Falei, o que que tava acontecendo? Por que que ela tava agindo daquela forma com a menina? E isso ela virou e falou assim, olha isso aqui que eu encontrei no celular dela. Quando eu olhei, a minha sobrinha simplesmente tinha conseguido o número do meu marido. Tava mandando várias e várias mensagens pra ele. Inclusive, tinha mandado fotos dela pelada pro meu marido.
O meu marido faleceu e a minha sogra e a ex do meu marido acharam que elas iriam ficar com a minha casa. Eu e meu marido, a gente nunca chegou a se casar de papel passado, porque a ex-mulher dele se recusava a dar o divórcio pra ele. Então, há 5 anos, nós vivíamos juntos, porém não casados no papel. E o nosso sonho era ter a nossa casa própria. Então, a gente trabalhava bastante pra isso. Além do nosso emprego fixo, a gente arrumava bicos, serviços por fora. Todo o dinheiro que a gente juntava, a gente guardava pra realizar o sonho de ter a nossa casinha. E há 1 ano atrás, a gente conseguiu realizar esse sonho. Compramos a nossa casinha, reformamos e deixamos ela do jeitinho que a gente queria. Quando a minha sogra descobriu que a gente tinha comprado essa casa, ela deu um escândalo, porque ela não aceitava o meu relacionamento com o filho dela. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. Pra ela, a única nora que existia era a ex-esposa do meu marido. E a ex do meu marido, ela não facilitava. Ela ficava botando pilha na minha sogra pra ela infernizar a vida da gente. Porque as duas tinham na cabeça delas que se elas conseguissem separar eu e o meu marido voltaria pra ex dele. Elas chegaram até a tentar sabotar a nossa obra quando a nossa casa estava em reforma. Mas no fim a gente conseguiu concluir a obra da casa sem muitos problemas. Só que infelizmente, 6 meses depois que a gente concluiu essa reforma e a gente já estava morando na nossa casa, o meu marido descobriu que ele estava com um câncer. Esse câncer já estava em estágio final. E do dia que ele descobriu que ele tava com esse câncer até o dia que ele faleceu, ele teve apenas 1 mês de vida. E quando ele faleceu, eu fiquei super mal. Ali o meu mundo desabou. Eu fiquei completamente sem chão. Então eu precisei passar uma temporada na casa da minha mãe, até que eu colocasse a minha cabeça no lugar, que eu conseguisse seguir em frente, sabe? E quando eu me senti pronta pra me retomar a minha vida, que eu retornei pra minha casa, eu encontrei a minha sogra e a ex do meu marido morando na minha casa. Então eu pedi pra elas saírem, que aquela casa era minha. E elas me disseram que eu não tinha direito àquela casa porque eu não era casada com o meu marido. Quem era a verdadeira esposa do meu marido era a ex dele. Então ela que tinha direito à casa e a minha sogra por ser mãe dele, que eu não tinha direito a nada. E foi aí que eu decidi esclarecer as coisas pra elas. Curte, comenta pra parte 2? Tem 2 anos que eu me casei e meu sonho sempre foi ser mãe. Sempre questionava minha mãe, né? Porque eu queria que viesse logo um filho, né? E tudo mais. Já minha sogra ficava na cabeça do meu esposo, falando que era muito estranho, talvez eu teria algum problema pra engravidar, sabe? Sempre me colocando pra baixo. Ela tinha literalmente birra de quando a gente começava a falar em filho e tudo mais, ela mudava o assunto, ou ela começava a falar alguma coisa assim pra me chatear, sabe? Pra eu querer ir embora e acabar com aquele assunto. Era sempre assim. Depois de muito tempo eu consegui engravidar. E a minha sogra passou a minha gestação inteira sem trocar uma palavra comigo. Sempre na cabeça do meu marido, falando que ele tinha que ver se o filho era realmente dele, né? Porque de repente eu consegui engravidar, eu queria tanto e de repente eu consegui. E meu esposo foi colocando aquilo na cabeça, sem contar que ele tava ficando distante de mim, sabe? Ele quase não conversava comigo, não queria se interessar pelas coisas da nossa filha. E no dia que eu fui ter a minha filha, a minha mãe foi comigo pro hospital. E eu passei 3 dias lá e esses 3 dias ele nem apareceu lá e muito menos me mandou nenhuma mensagem. Eu fiquei tão chateada com aquilo porque a nossa filha era o nosso sonho. Desde o começo, quando a gente começou a namorar, a gente sempre falou em ter filho. E de repente ele fazer uma coisa daquela comigo, a minha mãe tomou minhas dores e falou que não ia deixar eu voltar pra casa enquanto ele não fosse procurar ela pra conversar. Viemos alto e fui direto pra casa da minha mãe. Minha mãe ligou pra ele e pediu pra ele aparecer lá na casa dela, que ela queria conversar com ele. Aí ele chegou lá e tudo, como eu não tava conseguindo levantar direito, eu fiquei no quarto. Porém, eu ouvi tudo que ele falou pra ela. Ele falou que ele ia pedir o DNA da nossa filha, porque ele não tinha certeza se a filha era dele, porque ele nem sabe se ele pode ter filho, né? Que a mãe dele falou pra ele, que eles tinham que ver certinho e tudo mais. E ele nem foi lá no quarto me ver e muito menos ver a nossa filha. A mãe já falou um monte pra ele, falou que não ia deixar eu passar por uma situação daquela, que ele tava sendo muito infantil com essas atitudes, né? Que a minha filha era dele, que a minha filha inclusive era a cara dele, ele nem se importou em ver. E a minha mãe falou assim, pois agora quem quer o DNA sou eu, e a gente vai lá essa semana ainda colher o exame. Passou a semana, colhemos o exame e no laboratório ele preferiu que eu fosse primeiro, pra ele não ter contato nenhum comigo. Aquilo foi a mesma coisa dele ter dado um tapa na minha cara, do tanto que aquilo me machucou, sabe? Eu fui casada com ele por 2 anos e de repente ele nem queria mais olhar na minha cara. Depois de 30 dias, a moça do laboratório me ligou e ligou pra ele também, pra gente comparecer lá. Quando eu e minha mãe chegamos lá, a moça do laboratório perguntou se a gente queria que ela abrisse o exame pra falar, né, se era ou não, pai. Tava acompanhado da minha sogra, né? E a minha sogra falou, pode abrir o exame que a gente quer saber aqui já agora pra poder acabar com essa história toda. Toda no deboche. Foi quando a moça do laboratório olhou pra ele e falou, felizmente ou infelizmente pra você, você a convivência está ruim. Sei que é uma fase ou algo assim, mas toda vez que entro no quarto perde o sono e quer sair. Chego na sala e também saí. Finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos ter